machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso. Bom dia! Tudo bem, Zenaide? Bom dia, gente. Tudo bem? Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva. Procuro me sentir feliz. Bom dia, Nath! Tudo bem? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machuca. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto. Como que vocês estão? Tudo certo por aí? Tô aqui brigando com os meus cabelinhos novos. novos. Obrigada, Nath! Amo essa música. Eu adoro quando consigo iniciar aqui com música. Tudo certo? Gente, estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. As demais partes da leitura estão lá na minha aba Vídeos do meu perfil do Instagram, quem quiser acompanhar. E também, quem quiser, tem outros livros lá também que eu já fiz a leitura para vocês poderem acompanhar. Nós paramos ontem na página 124 e é dali que nós vamos dar continuidade hoje. Costumo agradecer, né, conforme vocês vão interagindo aqui. Quem quiser colocar alguma mensagem que chamou atenção, alguma frase que impactou, algo que realmente chamou atenção, e também compartilhar a live para que as outras pessoas saibam que a gente está ao vivo aqui fazendo a leitura. Vamos lá, então? Paramos, então, na página 124. Viver com ousadia, andar na corda bamba, praticar a resiliência, a vergonha e avaliar a realidade. Ao longo de um ano, entrevistei artistas, escritores, gestores empresariais, religiosos e líderes comunitários sobre esses temas, questionando como eles aprenderam a aceitar a crítica construtiva, ainda que fosse difícil de ouvir, filtrando os ataques mal intencionados. Basicamente, eu queria saber como eles mantêm a coragem para continuar firmes na arena da vida. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignorarmos toda crítica, perdemos um importante feedback, mas se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência e a vergonha é a vara de equilíbrio, e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e a da desconfiança. Sou muito visual, por isso mantenho em minha escrivaninha a foto de uma pessoa se equilibrando na corda bamba, para me lembrar de que no meu esforço para permanecer receptiva e, ao mesmo tempo, manter os limites em seu lugar, compensa a energia investida e o risco. Os participantes da pesquisa que usaram a crítica e a desconfiança no passado como um modo de se proteger da vulnerabilidade, falaram com sabedoria sobre sua transição para a vida plena. Muitos contaram que seus pais moldaram seus comportamentos na infância e na adolescência e que não tinham consciência de quanto os imitavam até que começaram a investigar o próprio medo de ficar vulnerável, tentar coisas novas e se envolver. Essas pessoas não eram ególatras que têm prazer em insultar os outros. Na verdade, eles eram mais exigentes consigo mesmas do que com as outras pessoas. Portanto,
Sua depreciação não era somente dirigida para fora, ainda que admitissem usá-la com frequência como forma de diminuir os próprios complexos. Nas entrevistas, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido. E quando perguntei a essas pessoas como elas passaram da crítica maldosa para a crítica construtiva e da desconfiança para a contribuição, elas falaram de um processo muito semelhante à resiliência à vergonha. Entender o que motivava seus ataques, o que representava seu senso de valor próprio, conversar sobre isso com as pessoas com quem confiavam e pedir aquilo de que precisavam. Muitos tiveram que mergulhar fundo na questão da frieza. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejado? E qual foi o custo de fingir que as coisas não importam? O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, críticas e desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é o modo de verificar as nossas intenções. Além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie quando eu me sentir atacada ou magoada, adotei 2 estratégias adicionais. A primeira é simples. Só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na arena. Se você não está ajudando, não está contribuindo, nem está lutando contra seu próprio gremlin, não estou nem um pouco interessada em ouvi-la. A segunda estratégia é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Para estar nessa lista é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades. E seja o que eu chamo de amigoestria. Uma relação que foi expandida e estendida de tal forma que se tornou parte de quem nós somos. Como uma segunda pele, e com cicatrizes para comprovar isso. Em geral, temos bem poucas pessoas que se credenciam para essa lista. O importante, porém, é não descartar os amigos estria para ganhar a aprovação de estranhos que estão sendo maldosos. Amigos estria, adorei! Amizade que se expandiu tanto a ponto de formar a nossa própria essência, a nossa pele, fazer parte de nós, da nossa roupa protetora. Adorei. Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando as fronteiras da falta de motivação. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar que queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores, de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores com as nossas atitudes. Estratégia versus cultura. No mundo das empresas há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo estratégia como o plano de ação ou a resposta detalhada à pergunta: o que queremos conquistar e como vamos chegar lá? Todos nós, famílias, grupos religiosos, equipes de projeto, professores, temos um plano de ação. E todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem somos. Dentre as muitas definições complexas da cultura no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna com a minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui.
Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas. Desde a grande cultura da escassez, sobre a qual escrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas à pergunta a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. 1. Quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? Essa pergunta já a gente pode parar e analisar principalmente na nossa infância, adolescência, né? Pelo que eu era recompensada? O que me fazia eu receber parabéns, reconhecimento ou até algum presente por eu ter feito aquilo? E pelo que eu era punida? O que me fazia receber uma bronca, ficar de castigo, enfim, perder algo, ser realmente punida? O que levava a uma punição? O que me trazia reconhecimento e o que me trazia punição? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo e atenção. 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, ou seja, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? Ela existe? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? E 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas, dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização de status quo? Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras da nossa vida. Isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Kiley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções. Na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. A fronteira da falta da motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações. E ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, chefe, professores, diretor, clérigos, pais ou político, etc., não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seus comportamentos.
E assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte do contrato social. E as estatísticas sobre o comparecimento dos eleitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outros exemplos disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certezas, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério, todo o conceito de fé perde sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual à política, ou ainda pior, ao fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe-se a questão: se não criamos intencionalmente, nas famílias, na escola, nas comunidades e nas empresas, culturas que alimentam a falta de motivação e o isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. Gente, eu quero fazer um parênteses aqui nessa parte sobre religião. Religiosidade é o que mais afasta as pessoas da igreja, de Deus, da fé. E tem um livro que há uns anos atrás eu fiz a leitura dele e me trouxe bastante consciência sobre isso, que é o livro A Cabana. Tem um filme também, mas eu sugiro a leitura. Eu fiz a leitura, assisti o filme e assim como qualquer livro versus filme, o livro é totalmente diferente. Mas a leitura desse livro nos traz uma clareza muito grande sobre a diferença entre um Deus que castiga, que a gente entra num mundo de regras, se eu não fizer isso eu vou ser punido assim, se eu fizer assim eu vou ter esse castigo. Eu já tive ansiedade por medo de Deus, tá? Não sei se alguém já teve, mas eu já tive. Medo de ele achar que eu estava fazendo as coisas erradas e que por isso eu seria muito punida durante a minha vida. Eu tive muito medo disso. E quando eu entendi que não é bem por aí, que é sobre amor, é sobre proteção, aceitação, não é sobre criar medo, não é sobre andar num mundo de ou é regra ou é punição, é isso ou é isso, não. É amor. Amor. Um amor tão intenso que quando a gente compreende, ele transborda. E claro que através de outras pessoas, de outras vivências, mas também a leitura do livro A Cabana me ajudou a entender um pouquinho mais sobre essa questão do amor, do perdão, e eu acho que possa fazer sentido na vida de alguém também. Vou repetir aqui a frase que está grifada. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Às vezes eu pergunto isso em atendimento. Tu pode me fazer um pix aí de R$1 milhão? E a pessoa, não. Mas e por que não? Porque eu não tenho? Então por que você insiste em dar para as outras pessoas o que você não tem? Quando que a gente faz isso? Quando a gente para de cuidar do nosso emocional, da nossa saúde física, de dizer não quando a gente não pode, quando a gente para de se priorizar e começa a atender as demandas do mundo todo, da família, dos amigos, do meio social, todo mundo é prioridade acima de mim. Nesse momento, eu estou dando, às vezes, aquilo que eu não tenho. Às vezes eu estou sem energia para cuidar da minha saúde, mas eu vou lá e ajudo alguém. Não tô dizendo que a gente tem que viver no egocentrismo, meu Deus, sou eu e mais ninguém. Não, mas é primeiro eu. O meu emocional, a minha saúde física precisa estar 100% para que daí sim eu possa estender a minha mão e ajudar outra pessoa. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, como que eu vou entregar para outras pessoas, às vezes, o que elas me pedem ou, de certa forma, exigem,
Se eu não tenho, então primeiro o trabalho é interno, primeiro é dentro de mim. Primeiro eu me curo, primeiro eu me cuido, primeiro eu me amo, depois eu transbordo. Depois eu jogo todo esse mar de coisas boas para a vida das pessoas ao meu redor. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que eu chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão por que as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valor com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, formando-se uma perigosa fronteira de falta de motivação. 1. Virtude desejada é honestidade e integridade. Virtudes praticadas, arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz: "O erro não foi meu. Eles estão tendo lucro de qualquer maneira." 2. Virtude desejada: respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas: é melhor fazer da maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade, mas quando Bob quebra de propósito o novo brinquedo de Sammy, está ocupado demais com o seu BlackBerry para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Bob pedir desculpas e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa: garotos são assim mesmo, e manda os dois irem para o quarto. 3. Virtudes desejadas: gratidão e respeito. Virtudes praticadas: zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados de demonstrações de falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro e se trata com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam a humilhação entre si e com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamento, sentimentos e pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. 4. Virtudes desejadas: impor limites. Virtudes praticadas: rebeldia e frieza. Júlia tem 17 anos e seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotaram uma política de tolerância zero para cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Infelizmente, isso não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando e Júlia foi suspensa do colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa d'água. Júlia olha para os pais com raiva e diz: "Vocês são uns hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentavam na época do colégio?" E quando a mamãe foi presa? Vocês acharam graça quando nos contaram isso? Até fotografias nos mostraram. Agora, vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. 1. Virtudes desejadas e praticadas: vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e o pai tentaram incutir na família uma ética de preocupação com os sentimentos. Certa noite, Hunter chega visivelmente preocupado do seu treino de basquete. O segundo ano da faculdade tem sido difícil e o técnico de basquete está no seu pé. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha e dando
cuidando do jantar, mas reparam na atitude de Hunter. O pai desliga o fogão, a mãe comunica ao filho mais novo que eles estão indo conversar com Hunter e pede que ele lhes dê esse tempo a sós. O casal sobe e se senta na beira da cama do filho. Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido bem difíceis, diz o pai. Não sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil para as nossas vidas e queremos estar ao seu lado nisso. Esse foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Quero enfatizar que esses exemplos não são ficção. Eles foram citados na minha pesquisa. Sei que não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando nossas virtudes praticadas estão frequentemente em conflito com as expectativas da cultura que nos cerca, o descomprometimento é inevitável. Se sua mãe está exausta depois de uma compra no mercado e vai embora sem pagar uma vez, pode até não ser um grande problema. Porém, se eu vou embora assim mesmo porque o erro não foi meu se tornar uma regra, ela vai precisar flexibilizar suas expectativas em relação às transições dos seus filhos. Se ela liga o carro e vai embora sem pagar, mas logo depois se senta com os filhos e diz com sinceridade: eu deveria ter voltado e pagado pelo refrigerante, mesmo que o erro não tenha sido meu. Mais tarde vou voltar lá. Isso é incrivelmente forte. A lição aqui é permitido ser imperfeito e cometer erros nessa casa, mas eu quero viver de acordo com os meus valores. Precisamos agir corretamente sempre que pudermos. O exemplo sobre a vodka no lugar da água é emblemático de um conflito comum entre pais e filhos. Ouço os pais dizerem o tempo todo: eu era terrível e fiz coisas que não quero que meus filhos façam. Devo mentir sobre o meu passado? Como uma pessoa que também já aprontou das suas, não acho que a questão seja mentir ou não. É mais uma questão de o que e como contamos. Primeiro, nem tudo que nós fazemos ou fizemos é da conta dos nossos filhos. Da mesma forma que quando eles virarem adultos, nem tudo que eles fizerem será da nossa conta. Portanto, devemos examinar a motivação para contar determinada história e deixar que o que estamos tentando ensinar aos filhos governe essa decisão. Segundo, ter uma conversa sincera com os filhos sobre drogas e bebida alcoólica e falar das experiências que tivemos com isso pode ser útil, mas classificar o que vivemos como algo muito descolado, ressaltando a importância de ser rebelde, pode estar-nos em desacordo com os valores que desejamos que nossos filhos adotem. Como demonstrar esses exemplos de virtudes desejadas versus virtudes praticadas? Se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Deixa eu marcar aqui. Paramos hoje na página 133, onde nós vamos dar continuidade amanhã. Gente, um ótimo dia para vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de quem está aqui ao vivo e também de quem eu sei que vai assistir na sequência. Tenham uma quinta-feira incrível, aquele minuto pensando hoje é quinta, hoje é quarta, sim, hoje é quinta. Uma quinta-feira, uma última quinta-feira do ano incrível, que vocês tenham um dia extraordinário e a gente se encontra amanhã aqui, 7h30 da manhã, pra gente continuar a nossa leitura. Um beijo e até amanhã!